Vamos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Agradecer a Deus por essa rica oportunidade, o pastor Oséias e toda a liderança da igreja, pela confiança depositada em nós. Por favor, queridos, hoje é ceia do Senhor e nós temos bastante coisa ainda, né? Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. E o versículo 20. Trinta e sete, 20 disse assim: Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Essa história linda, a história do menino José, bisneto de Abraão. Domingo passado ouvimos aqui sobre Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e agora José. José com apenas 17 anos, ele sempre está ali pertinho do seu pai, junto com seus irmãos. E Deus tem algo grande para fazer na vida daquele rapaz. E muitas vezes nós não entendemos o projeto ou o plano de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes assustamos com o que Deus permite que passamos. Passamos às vezes por doença, por problemas, por calúnia, por difamação. E é tanta coisa que vai nos forjando, criando casca e modelando um homem e uma mulher maior e melhor para um futuro que Deus vai entregar em suas mãos. Mas você precisa amadurecer. Foi isso que Deus fez com José e permitiu então certas situações na vida daquele menino, apenas 17 anos. Ele só tinha 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai, junto com seus irmãos, e vinha e trazia más notícias dos seus irmãos. Os irmãos já adultos, sempre aprontando alguma coisa. Quando a gente vai buscar na palavra, eram desobedientes ao seu pai, e José procurava ser obediente. E Jacó então confiava as perguntas a ele. O que aconteceu no campo? E José falava. Mas muita coisa me assustou quando eu comecei a ler essa palavra, né? No mesmo capítulo 37, versículo 11, diz assim que os seus irmãos o invejavam, porém seu pai guardava esse negócio no seu coração. E aí eu começo a entender o primeiro erro desse pai. Como é que um filho de 17 anos, ainda um adolescente, chega e começa a falar: pai, eles estão me batendo. Pai, não estão tratando bem isso, está acontecendo isso. E Jacó ouvia e não tratava desse assunto. Precisamos eu e você, pai e mãe, responsável pela nossa casa, pela nossa família, entender que nós temos que ter uma visão maior e ampla dentro da nossa casa e entender quando alguma coisa está errada. Se estiver errada, precisamos consertar. Mesmo que seja dolorido no momento, precisamos consertar. Ah, mas é o filho que está chegando numa hora que você não marcou para ele chegar. Precisamos consertar. É a menina que está se comportando de um jeito que você não criou. Precisamos consertar. Esse tipo de coisa que muitas vezes nós vemos um menino alegre o tempo todo e de repente está triste. Tem alguma coisa acontecendo, irmão. E nós precisamos consertar. Mas a palavra de Deus diz que Jacó deixou
para ver se as coisas se consertassem por si mesmo, sozinhas. E a tendência do problema foi só piorar. Jacó não dava um basta nisso, né? E as coisas correndo solto, achando que iam ser por si mesmo, essa situação ia ser consertada, e não foi. Um dia todos os irmãos mais velhos estavam pastoreando as ovelhas de Jacó, e Jacó então estava com José em casa e falou: José, vai lá e dá uma olhada como é que está lá as ovelhas e como é que estão os seus irmãos, e me traga notícia. Antes de José chegar, quando eles avistaram ele de longe, eles falaram: lá vem o sonhador. Porque José tinha tido algumas revelações, sonhos de revelação de Deus para o futuro dele. E ele contou, e aquilo causou mais inveja aos seus irmãos. Vamos aproveitar que está longe do pai e vamos matá-lo. E eles armaram contra o menino José. 10 homens adultos contra um jovem de 17 anos. Não tinha chance. E é por isso que eu gosto de enfatizar que o pai também tem a responsabilidade sobre o que aconteceu. Porque não foi a primeira vez que eles maltrataram José. Várias coisas já aconteceram, porque José contava, a Bíblia é muito clara, pode ler lá depois. Mas Jacó deixava quieto aquele assunto. As coisas foram se agigantando, os problemas se tornaram tão grandes. E o ódio, e Satanás trabalhando, porque ele também trabalha, queridos. Muitas vezes a gente fala: mas Deus trabalha, está o seu olhar de amor sobre nós 24 horas, mas Satanás também. E é nós que temos a responsabilidade de cuidar dos nossos. Por que está triste? Por que está machucado esse braço? Por que isso? Por que aquilo? As mudanças. Eu conheço os meus filhos, eu tenho 3. Quando um não está legal, eu preciso conhecer, senão eu não sou pai. Onde é que está a responsabilidade minha que Deus me outorgou de pai? Jacó também teve culpa. O ódio no coração desses homens cresceu tanto, a ponto deles intentarem e quererem realmente matar José. Um deles então salta na frente e fala: não, mata não, só joga num poço aí, sorte que estava vazio. E a intenção ainda era de matar, mas uma caravana vindo de longe. Judá tem uma ideia: vamos vendê-lo, não vamos matar nosso irmão, é nosso sangue. E eles vendem José. E a artimanha do diabo é tão terrível, e eles já estavam tão dominados espiritualmente pelo mal, porque eles eram mesmo mal, mas também Jacó tinha parte disso. Eu não tiro a culpa de Jacó em nenhum momento. Porque ele era o pai, ele era a autoridade. E pai, mãe, autoridade na casa. Se está acontecendo alguma coisa errada lá, você é culpado. Eles matam um cabrito, a roupa que arrancaram de José, molham naquele sangue e levam para Jacó. E mais uma vez Jacó me deixa triste. Porque quando eles chegam com aquela roupa para Jacó, Jacó já olha e eles falam: será que é do seu filho? E eles olham, e Jacó olha, e Jacó mesmo dá desculpa. Jacó mesmo já cria uma desculpa para os filhos mais velhos. Será que esse homem estava com a visão tão tapada, fechada? Porque ele olha e fala: é de José. Certamente uma fera o matou e o despedaçou. E morreu meu filho. E ele cai em pranto e começa a chorar e gritar. E ele mesmo, quando olha a túnica manchada de sangue, ele mesmo acha a desculpa que os meninos, que os homens, queriam. Não precisaram nem inventar muita história, o próprio Jacó mesmo já criou.
uma história. E aí muitas vezes, no intuito de apaziguar, de acalmar os nervos, de não trazer a verdade à tona, nós colocamos panos quentes em uma situação que deveria ser tratada. Precisamos tratar as coisas, irmãos. Parece que é pequeno, mas ela pode se agigantar e depois a gente não tem mais controle, porque os filhos crescem. E aí a palavra de Deus vem dizer assim: ensina o caminho, o menino no caminho que deve andar. Ou seja, e olha depois, olha o que o versículo diz: para quando ele cresça, para quando ele crescer, ele não deixa esse caminho que foi ensinado. Precisa de uma varinha, nas pernas não tem problema não. Mas a gente hoje está tão ligado em tanta coisa, a minha correria é tão grande. Hoje mesmo acordei 5:30 da manhã, já fui para a loja, eu corri o tempo todo, eu saí de lá 3 horas da tarde, cansado, minhas pernas, que eu tive Covid, a dor, todo o corpo, nas juntas. E às vezes o nosso olhar no comércio, no negócio, no trabalho da gente, né? No Face, no WhatsApp, está tudo beleza, mas em casa você nem colocou os olhos nos seus filhos, não deu uma palavra para eles, não disse eu te amo hoje. Como é que esse menino vai conseguir se abrir com esse pai que não é amigo? E aí o amigo pode ser encontrado lá na rua, não em casa. Esse é o nosso problema. Porque quando nós descobrimos que o amigo não era tão legal assim, a vaca já foi para o brejo. E aí temos que tratar um assunto muito pior do que trataríamos anos antes. Porque quando você é amigo do seu filho, o jeito que ele te cumprimenta cedo, você já vai notar que ele está bem ou não está. Porque você é amigo. Quando você liga para um amigo, você já sabe se o amigo está legal ou não. Porque você é amigo, você conhece ele. E esse foi o grande problema de Jacó. Conseguimos enxergar tanta coisa, uns outros, nos irmãos da igreja. Conseguimos saber falar lá em casa até com que roupa que a irmã estava, com que terno, a cor do pastor. Mas a gente não lembra que nós passamos o dia todo sem beijar o filho, sem falar com a esposa. Ela se aprontou toda para vir para a igreja e você nem elogiou. Ele colocou aquela gravata meio diferente para ver se você reclamava, porque quando minha gravata não combina com o meu terno, minha mulher fala, tá horrível. Tá horrível. Ou seja, ela notou, amém. Aí eu troco, né? Mas nós precisamos ter esse olhar dentro de casa. Jacó não teve. Jacó não teve, ele chorou amargamente a perca do filho. Porque ele disse que o filho morreu mesmo. Então ele chorou a morte de José. Eu profetizo que nós vamos chorar, mas é de alegria, queridos. Não por causa de morte, nem de tristeza, porque nós deixamos de ter um olhar diferenciado na nossa casa. Quantos pais e mães não cumprem o seu papel? É por isso que a gente diz que quem dá a luz não é essa que é a mãe ou o pai, é quem cria, é quem educa. Né? Aos pais é dada a responsabilidade da formação do caráter da criança, incutir valores, atitudes, costumes cristãos na criança, conforme o que a palavra de Deus tem nos mandado fazer. Não é simplesmente um pedido de Deus, mas uma ordem de um pai, que se você obedecer, você vai ter bons frutos, bons filhos. Lágrimas de alegria na formação dele, no casamento dele, nas atitudes dele. As pessoas vão vir elogiar ele para você, ela para você. A sua filha é um exemplo. E aí às vezes aquela pessoa sai e você começa a chorar, mas de alegria.
Fala, obrigado, Senhor, pelo meu filho, pela minha filha. Nós precisamos ter esse olhar maior dentro de casa. Às vezes uma criança chega um pouquinho triste ou cabisbaixo, e você já nota logo que tem alguma coisa errada, né? E a gente precisa ter esse olhar rápido, irmão, rápido, quando essa criança não está mais do jeito que ela sempre esteve. Quantos abusos em família, dentro de casa, na casa de tios, de avós, de primo, de amigo. A criança chega triste, não quer mais ir. Ele sempre quis ir na casa do priminho brincar, e de repente ele não quer mais ir. Tem alguma coisa errada. Será que você está cego? Será que tem que desenhar para você? Tem alguma coisa errada, querido. Como é que criança não quer ir para a casa do primo brincar? Na casa do titio, porque lá pode comer doce, pode comer tudo. Na casa do vovô, meu Deus, casa do vovô é maravilhoso. Aí a criança não chora quando vai, ela chora, não quero ir, não quero, e você não está entendendo ainda que tem alguma coisa errada naquela casa. O nosso olhar tem que estar dentro da nossa casa. Deus não deu o vizinho para você cuidar, os filhos do vizinho ou do seu tio, não. Ele deu os seus filhos, a responsabilidade é tua. É tua. É tua, da formação do caráter dele, da personalidade. Tudo aquilo que você plantar no coração dele como semente, vai nascer, vai germinar, o menino está grande. E ele vai sempre lembrar, não, mas meu pai me falava, mas minha mãe, mas minha avó. E aquilo vai para toda a vida. Quantas vezes eu falando com os meus filhos, eu lembro dos conselhos da minha mãe. Quantas vezes eu trago um para dar uma bronca e dou um exemplo do que aconteceu comigo no passado. E eu lembro das palavras da minha mãe. Fica como se tivesse arraigado em você. Parece que está plantado, sabe, colado, adesivado no seu corpo, no seu caráter. Nunca mais sai. Satanás não tira. Exemplo ruim não tira. Amigo ruim não tira. Você fala, não vou fazer porque o meu pai me ensinou assim. E desse jeito que você está falando, está errado. Porque a palavra de Deus que o meu pai leu para mim era assim. E essa aqui é o nosso guia para criarmos os nossos filhos. Aleluia. Só que Jacó fez um negócio bom. Ele ensinou José e ele falou de Deus para José. Estava enraizado nele, estava adesivado no coração. A fé, aquela fé do bisavô dele de Abraão, que era o pai da fé. Aí veio Isaac, aí veio Jacó e agora José. Foi passado nessas gerações para José. E quando ele estava na prova, nada tirou a bênção de José. Ele não pecou, porque estava enraizado nele. Nisso Jacó acertou. O que nós mais podemos acertar é apresentar Jesus para os nossos filhos. Porque quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Na Bíblia tem a resposta para tudo. O sim, mas também tem o não. E aí basta nós fazermos um negócio muito interessante para quem quer ser próspero. Obedecer. Obedecer. Isaías diz que se você quiser e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Duas atitudes, querer e obedecer.
José então foi vendido para esses mercadores, foi parar no Egito, na casa de Potifar. Eu quero correr aqui que nós não temos muito tempo. Lá Potifar foi próspero por causa de José. Tudo que José tocava, prosperava. As coisas eram organizadas, eram bonitas, bem feitas, gostosas. Tudo era bom. Porque em tudo ele se lembrava dos ensinamentos do seu pai Jacó e do seu Deus Todo-Poderoso. A obediência de José fez com que tudo ou em qualquer lugar que ele fosse, ele era próspero. O problema é que o cara era bonitão, ajeitado. E a mulher de Potifar desejou José. Por muitas vezes tentou ficar com ele. Ele correu dela. Porque ele tinha caráter. Tem muito homem casado. José não era nem casado. Mas ele tinha caráter. Ele não podia pecar. Tem muito homem casado que não tem caráter. Que não honra nem a esposa, ainda mais Deus. E aí o desastre vai vir, é certo. É certo. Não tenha dúvida. A tristeza vai vir, o choro vai vir, o desastre vai vir. Porque o pecado, quem está por detrás dele é Satanás. E ele só veio para matar, roubar e destruir. Ah, mas ela é tão bonitinha, é? Beleza. Lembra das 3 funções do diabo: matar, roubar e destruir, tá? Honra a tua esposa. Honra o teu esposo. Cuida dos seus filhos. Que a alegria e o riso vai sempre estar na tua casa. Por mais que você passe por intempéries, por problemas, Deus, por mais que um deles se desvie e saia, se você plantou a semente vai germinar e ele vai ter que voltar. Porque quem conhece Jesus não vive mais sem ele. Não tem jeito, irmão. Nós não conseguimos mais ser felizes sem ele. Não dá mais, o mundo já não chama mais atenção. É o álcool, a bebida, a prostituição, o que vier, você pode até fazer por um tempo, mas você vai ser triste, depressivo, cabisbaixo. Você só vai ter de novo a alegria quando você voltar para a casa do Senhor. É aqui onde o nosso Deus nos enche de alegria. Mesmo passando por provações e problemas, mesmo assim, o riso sempre está nos nossos lábios. Porque o Senhor é quem nos dá a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? José não se rendeu ao pecado. Ela forja, né? Um quase estupro. Ele vai parar na cadeia, todos vocês sabem, na prisão. Mas lá na prisão, mais 2 pessoas é preso. O copeiro e o padeiro do faraó. E aí as coisas começam a serem desvendadas, o projeto e o plano grande de Deus na vida de José. José já está formado, ele já passou por cadeias, ele já passou por prisão. José então já passou por calúnia, por difamação, já foi açoitado. E ele foi crescendo, ele foi sendo forjado no fogo, na prova. Mas ele foi forjado, um homem de verdade. Porque na casa de Jacó, pelo pai ele era mimado, e pelos irmãos era odiado. Então Deus arranca ele para proteger a nação de Israel. Porque vocês vão ver lá na frente que de José é que eles todos são socorridos por causa da fome. E aquele menino mimado de Jacó e odiado pelos irmãos, Deus arranca ele, coloca lá no Egito, e lá ele forma José na faculdade da vida. E José não peca. José cria casca, vira homem de caráter, estrutura de um governador.
E aí naqueles dias ali ele interpreta o sonho dos dois. Um morre, o outro vive. O padeiro morre, o copeiro vai viver. Quando o copeiro vai saindo, ele fala: ei, não esquece de falar de mim lá no faraó. Tira eu daqui, ajeita lá. Mas não era ele. Não era ele. No versículo 21 tem o segredo de José. O segredo de José no versículo 21, capítulo 39, está escrito assim: e Deus era com José. Esse é o teu segredo. É por isso que ninguém entende porque tanta luta e você sempre vencendo. Você sempre alegre. Arrancado muitas vezes de lugar que você achou que ia prosperar lá. E Deus fala: não é aí não, aí só foi escola, vem pra cá. É aqui que eu vou te forjar e vou te jogar para você poder prosperar aqui. Aleluia. 2 anos passam, José preso. O negócio é tão terrível, a bênção de Deus é tão tremenda na vida daquele homem, que ele governa toda a prisão. Fica tudo na mão dele. O carcereiro fica só se abanando lá. Tudo muda quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chega. A palavra é dita, e conforme a palavra de bênção, a bênção vem, porque quem dá a bênção é o Senhor. Mas Ele quer que você seja profeta essa noite lá na sua casa. Profetiza coisas boas lá dentro do seu lar. E Deus fará, porque quem faz é Ele, o poder está com Ele mesmo. 2 anos se passaram, o faraó tem um sonho. Jesus, o horário está passando. Ninguém interpreta, os adivinhos, os magos, todos aqueles abençoados lá que ninguém interpreta o sonho de faraó. O faraó não dorme mais, fica preocupado e tal. E naquela agonia toda, de repente o copeiro lembra de José. Chegou o tempo da bênção. Chegou o tempo da prosperidade. Já foi forjado. Já está pronto, José. Chama ele, rapaz. Rapaz, tem um cara lá, ó, ele adivinhou, ele tal, e Deus traz ele. Ele interpretou o meu sonho. Traz José. E aí Faraó fala: eu sei que você interpreta sonho, eu vou contar um sonho, eu estou muito perturbado e tal. Ele falou: não é eu. Quem interpreta sonho é o meu Deus. Será que nós temos coragem? No maior político do mundo, às vezes um espírita. E aí você tem que falar para ele assim: não, é o meu Deus. Não, mas um cara ateu que nem crê em Deus, como o faraó era, cria em vários deuses. E de repente José não nega Deus, fala: não, faraó, não sou eu não sou nada não, eu sou tão pequenininha. É o meu Deus. Esse era o segredo de José. O segredo de José era esse, era Deus. José interpreta o sonho de faraó. É 7 anos de grande fartura e depois de fome. Uma seca terrível vai bater em todo mundo e toda a terra vai sentir muita fome. Muita gente vai morrer de fome. Deus então diz para você, faraó, para o Senhor preparar uma pessoa íntegra, inteligente, vai construir celeiro, guardar grão e tal, e escolha aí entre os seus. Quando José dá um passinho para trás, o faraó fala: José, eu não consigo enxergar um homem aqui no Egito que tenha o Espírito de Deus. O faraó já creu em Deus. O testemunho de José foi tão forte que o próprio faraó já creu no Deus dele. Ele falou: não há no Egito e nem na terra que eu conheça alguém como você que tenha o Espírito de Deus. A partir de agora você é o governador, está aqui o anel e já coloca, os irmãos conhecem a história. E José se transforma no governador do Egito em um estralar de dedo. Deus começa a virar a página da história de José. E aí então no capítulo 41, para nós corrermos um pouquinho, e já lá no versículo 40,
capítulo 41, versículo 40. Faraó então fala essas coisas para José. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te ponho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o anel de sua mão, pôs na mão de José, fez vestir as roupas de linho fino, pôs o colar de ouro no seu pescoço, fez subir no segundo carro que tinha e clamavam dele: Ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Até a esposa o cara ganhou. E a Bíblia fala que era bonita. E aí Deus vira então a história de José. E para terminar, eu queria falar de um grande milagre que aconteceu na vida de José. No capítulo 41, versículo 50. Nascem os filhos de José. O primeiro menino se chama Manassés, e aí está o grande milagre. Um dos dois maiores milagres que aconteceu na vida de José. O filho Manassés. Esse nome Manassés, o próprio José diz: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Primeira coisa que Deus precisa fazer em nós, que muitas vezes a gente está aqui pensando em lá, muitas vezes a gente está no emprego pensando em outro, muitas vezes a gente está na igreja pensando na outra, e aí não prospera, não recebe a palavra, não vai, não acontece. Por quê? Porque você precisa ser curado e esquecer da casa do seu pai. José é curado por Deus. O negócio é tão lindo que o primeiro nome do primeiro filho, ele já põe o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. Quando nasce o segundo, você já entende que o primeiro foi milagre mesmo. Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Oh Deus poderoso. Muitas vezes você fala: eu preciso mudar de bairro para prosperar. Eu preciso mudar de empresa, eu preciso mudar de igreja. Não, é aqui mesmo. É na de família mesmo. Há prosperidade aqui. O Deus de Israel está aqui. E Ele está falando com você essa noite. Manassés, esquece o passado. Efraim, prospere. Prospere. Para que a gente tenha um futuro, queridos, temos que estar ligado no presente. Tem muita gente ligada no passado e daí não prospera. É isso que Deus está falando. Manassés, esquece. E Efraim, vai para frente, prospere. E é isso que Deus fez com José. Os anos de fartura vieram. 7 anos. José construiu celeiros, encheu tudo. Todo mundo abismado com a inteligência daquele guri. Meu Deus! Um homem de apenas 30 anos, expert em tudo, é construção, em celeiro, em grãos, dava ordem, todo mundo tinha que cumprir, porque ele era abaixo de Faraó. E Deus era com José, era o segredo dele. Prosperou. A fome chega em Canaã, lá na casa do pai de José. E aí ele fala: rapaz, vai ter que ir no Egito, porque lá eu estou sabendo que tem grão, tem alimento, tem pão, tem fartura. Manda os seus filhos para lá, menos o menorzinho, não conhece a história. Os meninos vão, compram grão lá, tudo. José, quando bate o olho neles, oh meu Deus, que lembrança. É por isso que eu frisei a cura, porque se esse rapaz não tivesse sido curado por Deus, ele ia matar todos eles. No mínimo, ele ia jogar todo mundo na cadeia e dar uma peia em cada um deles, para eles nunca mais saírem de lá. Ele tinha autoridade para isso. Mas Deus tinha curado José. Manassés, Deus me fez esquecer de tudo que eu passei na casa do meu pai.
Oh, aleluia. Ele já estava vivendo o Efraim. Quem está vivendo o Efraim não fica lembrando de Manassés, não. Vamos lembrar de Efraim, querido. Prospere, estude, obedeça aos seus pais. Deus vai prosperar a tua vida e a tua terra. Será abundante. Os teus celeiros serão cheios de bênção e da presença de Deus. Porque o segredo é Deus. Porque o segredo de José era Deus. Deus estava com José. Ele deixa um deles, o segundo mais velho, Simeão, e libera os outros, porque ele fala, não, traz o caçula. Vocês têm um irmão caçula, traz. Porque ele queria ver Benjamim. E aí, eles fazem esse negócio. José ali chora, sozinho, escondido. Doido para beijar os irmãos, porque ele já tinha sido curado. E ele queria era abraçar e beijar esses caras tudo, já tinha perdoado mesmo. Saudade de casa. E eles trazem Benjamim, depois que Jacó fica bravo. Não vai, mas a fome aperta e tem que levar o Benjamim. Quando ele viu Benjamim, meu Deus, a palavra de Deus diz que ele se escondeu e chorou de novo. Ele chorou tanto porque ele queria beijar Benjamim, abraçar ele, não podia. E aí ele fala para os irmãos, vai ficar Benjamim e vocês podem ir embora. Leva a comida lá para o seu pai. E Judá corre e fala, pelo amor de Deus, não faça isso. O meu pai vai morrer porque sabe o que aconteceu? E aí então eles contam a história para ele. Nós tínhamos um outro irmão muito querido do nosso pai, ele morreu e agora só tem Benjamim, que é o caçula, o filho da sua velhice. E não faça isso, meu pai, quando eu falar a notícia, ele já vai morrer, ele não vai aguentar. E José não aguenta aquela fala de Judá, falando de Jacó, com tanto amor, com tanto arrependimento de ter feito o que fizeram com ele, que ele começa a chorar e arranca aqueles coisas tudo de governador. E aí ele chora tão alto, um choro de tanta saudade dos irmãos e da casa do pai, que até lá na casa de Faraó ouve o choro dele. E ele então pula no pescoço de cada um deles, primeiro de Benjamim, beija, abraça. Está lá na palavra de Deus, está escrito. Ele beija todos eles e falam, corre logo, rapaz, vai buscar meu pai. Eu quero ver meu pai. Manassés tinha acontecido na vida dele, queridos. Muitas vezes nós precisamos perdoar, esquecer o passado, deixar para lá e focar no nosso futuro em Efraim, porque senão nós não vamos ter futuro. Ficamos presos no passado. Jacó chega e aquele encontro lindo, maravilhoso com José, o próprio Faraó. Olha a bênção, eu estou pulando as coisas assim porque é ser, irmão, nós temos tanta coisa para fazer hoje. Jacó chega e José está tão doido, tão animado, tão alegre para ver ele, que ele não aguenta, ele não fica lá, ele pega um carro e vai. Uma daquelas carruagens lá, daqueles carros e vai atrás dele, e encontra ele no caminho e já pula no seu pescoço e chora. Muito tempo, a palavra de Deus diz, matando a saudade do pai. O pai fica tão alegre, ele diz, agora eu posso até morrer, José, porque eu já te vi. Alegria. E aí José entende, ele diz para os irmãos dele, não, para aí, eu estou entendendo agora o plano de Deus. Deus que me trouxe. Para que vocês fossem salvos agora, porque senão todos morreriam de fome. E aquilo que Deus prometeu para o nosso pai Jacó, para o nosso avô Isaac, para o nosso bisavô Abraão, se cumprisse. Porque senão a promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó morreria agora. Mas o Deus que faz promessa, o Deus dessa igreja, o teu Deus, se Ele prometeu,
Ele vai cumprir. Aleluia. Ele é poderoso para cumprir. E aquele menino prospera, apresenta os 2 filhos para o pai. E o faraó, eu só quero ler aqui a fala de faraó. Isso aqui é incrível. Faraó mesmo fala para ele: rapaz, é o seguinte. Capítulo 45, versículo 19, diz assim: a ti eu ordeno. O faraó dá uma ordem para José: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres, para vosso pai, e vem. E não vos pese coisa alguma nos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O próprio faraó dá uma ordem: separa a melhor terra, os melhores carros, cavalos, leva, é teu, José, dos teus irmãos e do teu pai. É isso que Deus faz por nós. Transforma aquilo que era para ser uma destruição em bênção. Em bênção. Em bênção. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que faz isso. É igual quando o Jó, né? Indaga a Deus sobre alguma coisa e ele começa a falar: Deus, eu estou aqui aflito, arrebentado. Podia o dia que eu nasci não ter nem existido, ou minha mãe ter me abortado, era melhor. E Jó começa a se maldizer. E aí Deus fala para ele: sabe, Jó, quero fazer só umas perguntinhas para você. Onde é que você estava quando eu criei o sol e coloquei ele lá? E tem 10, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, ele está lá. Onde é que você estava quando eu criei a lua e botei ela do outro lado e disse: fica aí, e ela está lá até hoje? Onde é que você estava quando eu falei para o mar: mar, é até aqui, está aqui o limite, não é para passar? E ele tem me obedecido até hoje. Jó, onde é que você estava quando no ventre da mulher, no útero dela, eu criei os ossos da criança? Onde que você estava? Aí Jó cai no choro de novo e fala: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Aleluia. Temos que reconhecer que Ele é Deus, e Ele sabe a hora certa de levantar você, de te abençoar, de te prosperar. Espere, Ele só está te modelando para te entregar uma grande bênção e uma grande vitória. Você precisa amadurecer, porque a vitória é tão grande, a bênção é tão grande, que Ele não pode dar para o menino. Não tem como. Vamos levantar, queridos? Tem um corinho que diz assim, não precisa nem me acompanhar, irmão, que eu sou meio... Meu barco encheu com a fúria do mar, precisei de ajuda para não afundar. Senti-me perdido diante do mar, sozinho chorando, vendo a morte chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno, mansinho, sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão, fez tudo acalmar. Holder amanda shoulders. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Amém. Aleluia.